na sua Bíblia. No livro de Provérbios, no capítulo 18, nós vamos ler o verso 20 e o verso 21. Provérbios 18, verso 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Coração come maçã? Coração come lasanha? Coração come o quê? O que sai da boca? Palavras. Então o coração come palavras. O coração se alimenta de palavras. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Né? Uma frase dentro do mesmo verso, reforçando a outra frase. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Uma outra tradução, a NVI, parece que fala assim diferente, parece que a linguagem de hoje também, altera aí o verso 20, dá a entender que está falando de comida. Mas não tem lógica, porque o verso fala, não tem uma tradução que fala assim, do estômago. Só que o verso 21 também reforça o verso 20. E no verso 21 está falando de língua, poder da língua. Fala, palavras. E aí nós vamos para o texto do apóstolo Tiago, a sua carta, e ele vai trabalhar com o quê? Com língua, com palavras. Esse órgão responsável pelo som, pela palavra, e sai. Então é claro que aqui o sábio escritor está dizendo, falando que a nossa alma, porque coração também pode ser entendido como a nossa mente, como a nossa alma ou as nossas emoções, se alimentam daquilo que nós ouvimos, recebemos. A propósito, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu e os meus parênteses, mas Deus vai trazendo um outro caminho dentro daquilo, né? Eu entendo que é porque é necessário falar. Se o nosso coração se alimenta de palavras, né, de sons que nós ouvimos, nós precisamos entender que na intimidade do casal é de extrema importância, especialmente para a esposa, os sons, as palavras que ela recebe, que ela ouve por parte do marido. E que o homem se alimenta das imagens que a sua esposa lhe oferece. E os dois, ao mesmo tempo, se alimentam dessas produções dos nossos sentidos e ainda também se alimentam de sabores, de aromas e de sensações. Aonde está isso, Yara? No livro de Cantares. Se você estudar o livro de Cantares, você vai perceber que aquele casal romântico vai descrevendo todo um conteúdo gerado por aquilo que ouvem. Lá bem no início começa dizendo: já se ouve a voz da rola. A rola. Estão ouvindo os pássaros, sons, com toda uma linguagem figurada. Depois vai falar do leite e mel da boca do outro. O marido vai falar isso para a esposa. Aí fala do cheiro das mandrágoras. Mandrágora é uma fruta afrodisíaca. E o casal romântico diz: olha, vamos às mandrágoras. Aromas. Aquele perfume que você sabe que ele gosta, que ela gosta, você se perfuma para o seu cônjuge. Aromas.
Depois ela vai dizer que o amado colocou a mão na maçaneta e assim as suas entranhas, né, se estremeceram. Não está falando de maçaneta de portas, está falando da... Pois é, paredes da lista. Então vocês compreendem, queridos. As palavras fazem parte, os sons fazem parte, os aromas, os perfumes, as sensações, os sabores. E faltou um? Perfume, né? Os aromas. Enfim, o seu cônjuge é merecedor do seu investimento nessa área. Porque isso não é brincadeira aos olhos de Deus. Me permite usar uma expressão aqui. Ir ao parque, nesse sentido, não é brincadeira puramente aos olhos de Deus. Tem propósitos específicos. Quando você tem uma intimidade, você tem essa consciência que há uma fundamentação bíblica, que isso é algo que veio do coração de Deus, e você investe, você não vai se relacionar com a sua esposa de qualquer jeito, com banho vencido. Você não vai, querida, se relacionar com ele de qualquer jeito, vestindo, né? A camiseta, é uma frase minha que alguém aí já copiou também, anda falando por aí, usando a camiseta do candidato da última eleição. Aí vai dormir com você e está lá, vote no Gildo, não sei se quem é Gildo, não existe. Então é preciso, vou fazer uma pergunta que um pregador já fez e é interessante. Quanto vale o seu casamento? Quanto vale a sua intimidade? Quanto tempo você investe nesse sentido? Quando o casal faz esse investimento, existem alguns propósitos nesse investimento. Primeiro, para que Satanás não vos tente. 1 Coríntios capítulo 7. Olha, Paulo está dizendo, não fica muito tempo sem intimidade, não. Não fica muito tempo. A não ser que vocês façam um acordo para tempo de oração. E olha, assim mesmo, não muito tempo, voltem a se unir intimamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então a intimidade do casal tem o objetivo de fortalecer a aliança do casamento. E quantas brechas estão sendo dadas por esse distanciamento da intimidade? Eu em casa, jovens, eu tenho escutado isso, jovens, não, 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 meses sem fazer para casa, já pensaram? O que acontece? O inimigo acha onde entrar e a tentação vem. Então tem esse propósito, fortalecimento da aliança. Quem sabe você pode estabelecer um alvo. Vamos estudar juntos o livro de Cantares. Cantares é um livro
que é uma analogia, uma tipologia da relação de Jesus com a igreja noiva, sim. Mas primeiramente, ali a relação de um homem e uma mulher apaixonados. Quem sabe você pode escrever um alvo, né? Já foi recolhido, você leva para a sua casa. Nós vamos ter mais intimidade. Vamos renovar a nossa intimidade. Vamos cuidar mais dessa área da nossa vida. Fecha parênteses. Amém? Vamos voltar aqui. Se surge algum outro parênteses pela frente, a gente abre e fecha também. Então, queridos, o texto de Provérbios está dizendo isso, que a nossa alma, o nosso coração vai se alimentar daquilo que nós ouvimos e recebemos. Se nós pensarmos bem, nós podemos definir palavras como sendo construções. E nós estamos falando na proposta de uma edificação, de uma construção. Palavras são construções. Palavras geram, palavras constroem. Vamos pensar quando Deus criou todas as coisas. Deus é registrado em Gênesis, lá no primeiro capítulo. E disse Deus, haja luz e... É interessante. Não fala que Deus construiu a luz no sentido de juntar, sei lá, eu não entendo disso, né? O átomo tal, não sei o que, não. Diz que Deus disse e a luz aconteceu. Porque em Deus se encerram todas as coisas. E pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas e ainda, pelo poder da sua palavra, todo o universo é sustentado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ainda que o pecado trouxe uma complicação, mas em Jesus houve restauração e há restauração sempre. Então faz-nos entender que também a nossa palavra é uma palavra investida de poder criador. Não no sentido de sair por aí, haja isso e isso aconteceu. Mas o poder criador a partir do seu significado, do sentido que ela tem para a vida daquele que nos ouve. Está claro isso ou está confuso? Está claro? Nenhuma palavra é solta. Nenhuma palavra que você fala, e Jesus vai falar dessas coisas, Ele diz que nós daremos conta de cada palavra frívola que sai da nossa boca. Jesus está dizendo, olha, tudo que você fala que não tem sentido, você vai dar conta. Então procure falar daquilo que tem sentido, significado, de construção positivo para o outro. Né? De um outro modo a gente pode pensar assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Paulo vai escrever aos Colossenses. Então a palavra, aquilo que sai da nossa boca é de extrema importância. E o verso 21 de Provérbios 18 ainda vai falar, reforçando essa ideia. A morte e a vida estão no poder da língua. Então nós podemos construir morte. Morte dos sonhos, através da nossa fala com o outro. Queridos, como isso é comum nos casamentos que são destruídos por palavras. Construções, fortalezas enormes, construídas por palavras, destruindo sonhos, destruindo a autoestima do outro, destruindo o valor do outro, destruindo o amor, mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba, mas ele pode ficar ofuscado, perder o brilho, em função das palavras. E Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós falamos algo, construindo algo na vida do outro, é preciso olhar para dentro de nós mesmos e entender acerca daquilo que está enchendo o nosso coração. Morte de tantas coisas, mas também nós podemos... Quer ver o tipo de gerar morte? Você não faz nada direito, não posso deixar as coisas de sua conta mesmo. Não, eu não confio não, deixa que eu
vaso. Quer ver um outro tipo de morte? Olha, pode falar o que você quiser, eu não me importo, estou saindo. Entende isso? Quer ver outro tipo de morte? Deixa de ser boba, mulher. Você cai nessa, sua boba. Agora, aplica isso na relação com os filhos. Menino, você é burro. Não presta para nada. Você nunca vai dar nada na vida. Meu Deus, que misericórdia. Não são construções de morte. Aí esse menino escutou tudo isso, daí ele entra no casamento, ele não fica pensando nisso, mas isso fica ecoando lá nos compartimentos mais profundos da alma. Então ele vai procurar emprego e ele tem insegurança. Ai, acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Abrindo outro parênteses. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta. E eu confesso que eu tinha proposto até não entrar nesse assunto, porque isso, para mim, que ministro, isso exige, né, a questão de um raciocínio. Mas vamos abrir esse parênteses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 4, se eu não estou enganado, Paulo vai falar assim: porque as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então tem um conteúdo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que tenta nos impedir de conhecer a Deus. Há um conteúdo que nos aprisiona entre fortalezas, construções assim, faraônicas, vamos pensar. Quando Paulo escreve isso, possivelmente ele tinha na sua mente a imagem, né, daquelas fortalezas que cercavam as cidades, que era muito comum. Dizem que as muralhas de Jericó eram tão largas que comportavam um caminhão na sua largura. Isso é a figura para falar daquilo que é construído no nosso coração, na nossa alma. O coração se alimenta de palavras. Então, quando Paulo fala de fortaleza, ele está dizendo que nós temos construções que precisam ser destruídas a partir de armas poderosas em Deus. Qual que é a grande arma que você e eu temos? A palavra. A palavra de Deus é a grande arma. Depois a oração, ou a palavra e a oração andam juntas, o jejum, a comunhão com os irmãos, tudo são armas poderosas para destruir essas fortalezas, esse padrão de pensamento que nos rouba a intensidade da vida com o nosso cônjuge. Então nós arrastamos com isso. Todas as falas, né, dos pais: você não vai dar nada na vida. E você vai no emprego e você estremece na hora da entrevista, você vai com medo para a entrevista, e aí você volta, daí um tempo, resultado, não deu, não fui selecionado, a esposa se abate, se entristece, olha o relacionamento conjugal ficando complicado. E o que dizer da garota que cresce ouvindo: menina, você é feia. E nada que o marido faça por ela consegue atender ou satisfazer esse anseio que ela tem na alma de ser reconhecida como uma mulher bonita. E aí, se um homem pelo menos imagina olhar para o lado, ela já está brigando com ele.
Vou contar um caso de uma moça. Essa moça me procurou falando assim: olha, eu estou aqui porque meu casamento está acabando. Eu estou sofrendo muito e fazendo meu marido sofrer muito. Ela disse: se nós estamos vendo o jornal e vem um intervalo, aparece uma mulher bonita, ele tem que abaixar a cabeça, sair da sala ou trocar de canal. Se nós estamos andando pela rua e vem uma mulher bonita em nossa direção, eu fico olhando para ele, vigiando. E aí começamos a conversar e perguntamos um pouco sobre a história de vida daquela moça, uma moça linda, bonita, uma morena bonita. Aí ela disse: não, eu só tenho mais uma irmã. E eu perguntando sobre o relacionamento da mãe com ela, disse assim: não, a minha mãe, quando a gente saía, minha mãe dizia assim: olha aqui a minha filha fulana, que era irmã, olha como ela é linda. E essa é a fulana. Entende? Palavras são construções. Essa moça cresce, essa garota cresce. Tem 2 namorados roubados pela irmã. Se casa. Um homem de Deus, servo do Senhor, líder. Se casa. Linda ela, muito bonita aquela moça. Mas sem reconhecer o seu valor como pessoa, sem reconhecer a sua identidade em Cristo Jesus, sem reconhecer a sua autoimagem como sendo positiva. E aí o que ela fazia? Escravizava o seu marido. Toda mulher bonita que ela via, ela estava vendo a própria irmã. Então os relacionamentos ficam comprometidos e às vezes nenhum nem outro tem a consciência disso. Olha, foram fortalezas erguidas que formataram o meu padrão de pensamento. Queridos, tem um provérbio que eu falo que ele nasceu nos bastidores do inferno, que diz assim: pau que nasce torto. Isso é verdadeiro? As pessoas dizem: não, eu aprendi assim, eu aprendi com meu pai assim, meu pai fazia assim, aprendi com a minha mãe assim, é a minha mãe que fazia assim, era desse jeito. Nasci assim, não é síndrome de Gabriel, vamos pensar? Então, é desse jeito. Não, porque lá em casa todo mundo é assim, não tem jeito. Aí eu digo que pau que nasce torto, Jesus arranca e planta de novo. Entende? Há sempre possibilidade para mudança, há sempre possibilidade para aprender com o Senhor, jogando fora essa bagagem, essas construções, essas mentiras. Preste atenção nisso. Monstrozinhos, é verdade. Essas mentiras que foram erguidas, gerenciadas por Satanás, usando pessoas a quem nós amávamos e amamos. Compreende isso? Porque se alguém que não tem peso afetivo na sua vida te falar alguma coisa, faz diferença. Mas alguém em quem você investe afeto, e você espera também o investimento dela para com você, se te fala alguma coisa, aquilo cresce, aquilo é construído. E aí, dentro desse parênteses, eu preciso colocar o seguinte: que essas fortalezas definem o modo como nós vemos a nós mesmos, vemos o outro, especialmente quem caminha conosco no mesmo barco, e o modo como nós vemos a vida, o mundo de um modo geral. Atendendo um casal, que o moço disse assim: eu não confio em ninguém, eu não vou a médico porque eu não confio em médico. Eu não confio em ninguém. Aonde está aquilo? Alguém ergueu essa fortaleza no coração daquele homem. Então essas coisas crescem dentro de nós e interfere a nossa relação com o outro. E então nós passamos a achar: eu não tenho valor, eu não sou amado e eu estou desamparado dessa vida. Quantas mulheres
se sentem assim, quanto os homens também. Queridos, os homens, me permitam colocar isso aqui. A mulher, de alguma maneira, ela se abre mais, concordam comigo? Ela fala um pouco mais de si mesma, e essa é uma das propostas dentro do assunto desta manhã, que são as palavras do casamento. Mas o homem, pela cultura, pela própria estrutura de homem, ele tende a se fechar mais e não falar dessas coisas, porque isso pode denunciar fraqueza. Não. É ser, me permito usar uma expressão grosseira, né? Mas não, vou trocar. É ser muito homem poder olhar para dentro de si mesmo e falar: isso aqui precisa ser mudado pelo poder de Jesus. Amém. Entende? É ser muito homem fazer isso. E aonde que tudo isso começou? Isso começou lá atrás. A gente volta para Gênesis. Não falamos que Gênesis é o livro que nos ensina, né? A base para tudo, para a gente entender toda a história da nossa vida. Aí a gente vai para Gênesis. Preste atenção nisso. E já eu fecho as paredes. De repente eu nem exploro todo outro contexto. Preste atenção. Deus cria um homem, se relaciona com o homem peca, a mulher ouve a serpente, Adão não estava tão próximo porque não fez nenhuma intervenção. Quando se ausentou daquele momento, a mulher com esse poder de convencimento também, o homem come da árvore que ele não deveria ter comido. Deus vem e diz: Adão, onde estás? Aonde estava Adão nesse momento? Escondido? Adão, onde estás? Adão se escondeu. Ah, Senhor, eu ouvi os teus passos pelo jardim, tive medo. Fazia parte da história do homem até então. Olha aquela relação de convivência, de comunhão, de intimidade com Deus. Na viração do dia, Deus visitava o homem. Mas agora o homem está tomado de medo, o homem se esconde de Deus. O homem foge. Mas Deus, como um Pai maravilhoso, não chega arrebentando com o homem. Pergunta onde ele está, ainda que sabendo onde ele está, para ouvi-lo falar. Compreende isso? E que Deus colocou você ao lado dessa pessoa para que você também ouça essa pessoa falar. E aí, Deus aplica a disciplina amorosamente. Deus vê a situação trágica do homem usando folhas para cobrir a nudez. Deus mata animais. Ali acontece o primeiro derramamento de sangue, fazendo uma alusão ao sacrifício de Jesus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus confecciona vestes para o homem e para a mulher. Isso fala da proteção de Deus. Concordam comigo? Esconder a nudez vai falar da proteção de Deus, do acolhimento de Deus, do compromisso de Deus. Deus poderia ter falado: se vire agora. E numa outra atitude, nessa disciplina extraordinária, Deus coloca o homem e a mulher para fora do jardim e coloca querubins guardando a entrada, para que o homem não tomasse do fruto da árvore da vida e eternamente vivesse longe de Deus. Entende isso? Ao ser colocado para fora era cuidado de Deus, era zelo de Deus, era proteção de Deus. Mas como Satanás tentou a mulher? Colocando em dúvida a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é colocada em dúvida, o amor de Deus é colocado em dúvida, a proteção de Deus é colocada em dúvida, o amparo, o acolhimento de Deus são colocados em dúvida, e o valor que Deus nos atribui também é colocado em dúvida. Está acompanhando, amados? Entende que às vezes cansa, porque
considero isso muito profundo. Aleluia. Glória a Deus. É o entendimento que nós precisamos ter para o nosso dia a dia com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com as pessoas à nossa volta. Então, a partir disso, da dúvida que o pecado, que Satanás, o pecado, lançaram no coração do homem, quando o homem fora colocado para fora do jardim, ele pôs em dúvida tudo isso. Então, ele passou a alimentar e experimentar. Não sou amado, eu fui colocado para fora. Não estou amparado, porque eu fui colocado para fora. Me separei de Deus. Deus agora não vem ter comunhão comigo. Não tenho valor porque pequei. A culpa me corrói. E isso então foi lançado na estrutura humana. E todos nós temos essa semente adâmica, que tende o tempo todo florescer, e Satanás usa pessoas para colocar em dúvida quem nós somos em Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, o acolhimento de Deus, a disciplina amorosa de Deus. E aí nós vivemos nos amargando e amargando a vida do nosso cônjuge. E não sabemos aonde está. E Satanás continuou colocando essas coisas em dúvidas, usando quem? Pai e mãe, especialmente. Especialmente pai e mãe. E depois outras pessoas, e depois vem o marido. E essas construções vão sendo erguidas. Mas preste atenção. E os sofismas vêm, começam a dominar a nossa vida. O sofisma é uma afirmação, mentira, uma mentira afirmada, travestida de verdade. Está claro isso? Então Satanás vai usando essas coisas. Ele é um sofista implacável. E aí, vez por outra, você tem no seu pensamento, a sua mente, melhor dizendo, pensamentos que atravessam, que não pedem licença, que invadem, do tipo, ninguém presta atenção no que fala. Ninguém se importa comigo. Eu não consigo fazer nada direito, eu não vou dar conta disso. É muito para mim. Eu não sou capaz. Queridos, se nós tivéssemos tempo, a gente ia debulhar aqui o que cada uma dessas fortalezas gera. A rejeição, a autocomiseração, a insegurança, o complexo de superioridade que do seu outro lado, do lado dessa moeda, é a inferioridade que está ali. E essas coisas vão sendo geradas, crescendo dentro de nós. E aí começa a mulher a torturar o marido, porque não pode voltar a olhar para ninguém mais a não ser para ela. Voltar a olhar no sentido de dar atenção. Aí ela corta todos os amigos dele. Aí ele diz, olha, eu não posso mais me relacionar nem com os meus amigos, nem com a minha família, nem com a família dela. Nem porque ela quer ter o marido o tempo todo, 24 horas, com o olhar focado nela. E tantas outras coisas. Mas a grande boa notícia, para eu fechar esse parênteses aqui, é que uma mentira só pode ser desconstruída a partir da verdade. Da verdade. Ninguém me ama. Quem disse que isso é verdade? Olha o que diz Jeremias capítulo 31, verso 3, se eu não estou enganada quanto ao verso. De longe se me deixou ouvir o Senhor dizendo, com amor eterno. Não é um amorzinho qualquer, não. Com amor eterno eu te amei. Que prova que eu tenho desse amor, Yara? Alguém já perguntou isso? Preciso de prova maior do que a cruz, do que o cavalo, do que o Getsemane do Calvário? Com amor eterno te amei, com benignidade. Não foi isso que ele fez com o homem lá no Éden? Com benignidade te atrai. E de imediato, naquele processo do Éden, Gênesis 3,15 faz a promessa do resgate do homem à intimidade com Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Esta é a verdade. Amém, graças a Deus. Esta é a verdade.
Estou tão desamparado. Ninguém faz nada nessa casa. Faço tudo sozinho. Faço tudo sozinha. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Isso é verdade? Não. Ninguém se importa comigo? Isso é verdade? Não. Estarei convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estou sozinha. Não estou sozinho, lançado neste mundo como os teóricos, os filósofos existencialistas dizem que o ser humano é um ser lançado no mundo, abandonado no mundo, abandonado às suas próprias escolhas. Mentira! Nós não somos um ser lançado e abandonado no mundo, porque temos um Deus maravilhoso, zeloso, que cuida de nós, que prometeu nos amparar. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Estarei contigo por onde quer que andares. Seja realmente nos montes, nos vales, nos rios, nos mares. Saiba que você não caminha sozinho, meu irmão. Minha irmã, você não caminha sozinha. Você acha que estava sozinha na luta por esse casamento? Não. O tempo todo os olhos do Senhor estão postos sobre sua vida, sobre o seu coração, suas aflições, suas angústias. Creia nisso. O tempo todo. Ah, eu não tenho valor, nada que eu faço é significante. Eu ouvi a Yara falando que a gente tem que fazer alguma coisa, ontem na manhã, né, com as irmãs. Tem que fazer alguma coisa que seja significativo para a geração seguinte, mas eu não consigo, não sei fazer nada não. Quem disse? Quem disse que você não tem valor? Quem disse? Jesus se deu por nós, que vai falar desse valor. Aliás, Deus usa o profeta Isaías para falar assim. Falei Isaías, mas fui para Jeremias. Deixa eu voltar para Isaías, depois então cito Jeremias. Deus fala assim: os meus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, pois tenho pensamentos mais elevados do que os vossos, e os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. Então nós pensamos assim. Deus pensa ao nosso respeito. Assim, no tanto que você puder abrir seu braço, muito mais. Você estabelece um caminho tão raso. Às vezes, no relacionamento com Deus, no relacionamento com a família, mas Deus olha e diz: eu tenho caminhos mais altos. Em mim você pode, venha. Em mim você pode. Aí Jesus diz assim: olha, veja as aves dos céus, os lírios do campo, não trabalham, não fiam, mas vosso Pai Celestial cuida deles. E aí Jesus pergunta se nós não valemos muito mais. Depois, numa outra passagem, não valemos muito mais do que os pardais. O Pai cuida do pardal. O pardal é uma das aves mais desprezadas, mais populares, vamos colocar assim. E aí Jesus toma esse pássaro para falar: Deus cuida dele, do pardal. Não vai cuidar de você? Você não tem valor? Entende isso? Se nós não reconhecemos quem nós somos em Deus, nós vamos torturar quem está do nosso lado e impedir de que essa pessoa também reconheça quem ela é em Deus. Amém? Amém. Fechando esse parênteses também, vamos avançar um pouco mais aqui. Voltando a falar das palavras, no casamento, marido e esposa, para esta construção, precisa ter muita vontade, muita disposição de estabelecer um diálogo franco, honesto, maduro e frutífero. Não tem construção de casamento se não existir esse diálogo. Usando essas palavras de maneira franca, honesta, madura. Eu não posso falar para minha esposa que eu fui tentado, né? Que alguém insinuou para mim porque a minha esposa vai fazer jogar a casa no chão. Preciso ter maturidade. Preciso entender. Olha aqui que coisa linda também. Gente, volta para o Éden. Volta lá para Gênesis. Deus cria o homem e diz: não, o homem estava solitário. Aí Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, um dos propósitos do casamento é impedir a solidão na vida do homem.
do ser humano, melhor dizendo. Então o seu casamento existe para que você não deixe o outro se sentir só, ou solitário, e nem você também fique solitário ou solitário. Estar só é saudável para todo ser humano, estar só em alguns momentos. Mas a solidão, ela é extremamente adoecedora. E nós vivemos numa sociedade de multidões, igrejas, mega igrejas, igrejas que crescem, mega, tá certo? Igrejas que crescem. As ruas estão abarrotadas de gente. Mas o ser humano está cada vez mais solitário. E sabe quem é a pessoa solitária? É aquela que não tem com quem falar do seu próprio coração. E se nós pensarmos no propósito do casamento, e se queremos edificar um casamento, nós precisamos compreender isso. O meu papel no casamento é não deixar os meus papéis, dos propósitos de Deus para o casamento, é não deixar o outro solitário. E para não deixar o outro solitário, pressupõe que haverá investimento de tempo. Tempo para a conversa, tempo para diálogo. E tempo para discutir a relação também, mas nem necessariamente. Não necessariamente. Mas aquele tempo de conversa, de intimidade, quando um conta as coisas que viveu na infância, e no ato de você estar contando o que você viveu na infância, você começa a compreender algumas coisas, ali de maneira descontraída, vai abrindo o seu coração, e de repente você vai perceber a minha insegurança, olha, nessa área por causa disso, nunca tinha pensado. Amados, se a família, ou se o marido ou a esposa não falhasse nesse propósito do diálogo, do uso das palavras e da escuta para com o outro, se não houvesse falha na família, no casamento, não precisaria existir a minha profissão. Entende isso? Não precisaria não. Precisaria de psicólogo para estar escutando. Por que eu escuto pessoas? Porque em casa não tem quem escuta. Então paga. Paga alguém para poder escutar. E Deus cria o casamento para afugentar essa solidão. E o modo de afugentar essa solidão é através desse diálogo franco, honesto, maduro, frutífero. Não sempre falando de coisa que machuca, que feriu, você diz, não. Você é aquela pessoa que se interessa pela sua história, entende? Que se importa com a sua história. E aí nós estabelecemos um dos alvos mais extraordinários para o relacionamento e para a comunicação no lar, para o uso das palavras, que é esse alvo mais profundo quando você vai falar dos seus sentimentos. Você pode conversar sobre muitas coisas com seu cônjuge, mas não tocar no coração dele e nem ser tocado pelo coração dele. Isso só acontece quando você começa a falar daquilo que está dentro de você. É a figura do oceano. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas eu posso continuar? Veja só, a figura do oceano. Eu tenho paixão por programas que mostram o fundo do mar. Tem belezas extraordinárias, não é assim? Cadê o Rodrigo? Rodrigo é mergulhador, né, Rodrigo? Tem mais alguém aqui que faz mergulho? Pode falar disso com muita precisão. O mar esconde belezas assim indescritíveis. Não é verdade? Uma vegetação própria, os cardumes, olha, lindo demais. Assim a alma humana. Nós temos um valor dentro de nós, uma beleza dentro de nós, que talvez ninguém nunca mergulhou para perceber. E se tem alguém que tem que mergulhar para perceber isso, é o nosso cônjuge. Ele, cônjuge, é a única pessoa, depois do Espírito de Deus, que deverá ter acesso a essas profundezas da nossa alma. Coisas lindas. Mas também
É no fundo dos oceanos que se encontram os navios naufragados, toda uma vegaria, uma sucata, além do lixo que é lançado. É verdade. Ah, no fundo. E se tem alguém que tem o direito legal, preste atenção nisso. Direito legal. Por que o direito se torna legal para homem ou mulher fazer isso? Porque disseram sim em uma aliança, um dia, ou na presença de Deus, ou de modo que não foi, mas Deus ali como onisciente estava se pondo por testemunha daquela aliança. Pelo casamento eu conquistei o direito de conhecer as profundezas da alma do meu marido e ele, a minha. Entende isso? Então lá se encontra o quê? Essas situações causadas por essas fortalezas que já falamos, a insegurança, o medo, o orgulho. Fale para ele ou para ela desse orgulho. O orgulho tem tantas facetas, né? O orgulho tem tantas roupagens. Quer ver o tipo de orgulho? A pessoa erra e ela nunca admite que errou. Ela erra e ela nunca fala, tá certo, eu errei, eu falei isso. Há sempre uma justificativa. Não, eu errei, mas por causa disso. Não foi isso que aconteceu no Éden? Adão, você comeu? Ah, Senhor, foi a mulher? Tu me deste, não fui eu, é ela. Aí Deus aborda a mulher diz, ah, Senhor, foi a serpente. Na construção de um casamento, faz-se necessário que um e o outro diga, eu errei nessa situação. Olhe para si, não comece a olhar em volta e justificar. Não, eu errei mais por causa disso. Isso é um tipo de orgulho. Quer ver outro tipo de orgulho? Não querer receber a ajuda de ninguém. Orgulho. Orgulho. E quando Deus te mostra lá dentro que aquele está arraigado, dói. Dói, queridos. Olhar para dentro da gente dói, causa dor, desconforto. Mas é necessário. Eu fui criada nesse ambiente, não preciso de ninguém. Se alguém vizinho precisar de você, socorro o vizinho, mas não dependa do vizinho para nada. E eu sofri com isso um bom tempo. Até que o Senhor falou comigo. No momento, bate no chuveiro, que eu tinha essa semente de orgulho no meu coração. Ah, não, eu não vou fazer nada com o Senhor, não, porque eu não dou conta, eu não consigo. Eu tenho uma timidez. Eu sou tão tímida, eu sou tão tímido. Atrás dessa timidez exagerada, orgulho. Verdade. Não vou me expor, vão pensar de mim. O que vão pensar de mim? Eu vou me expor. E daí, quem é perfeito? Não é? Então, orgulho. Um tem direito legal diante de Deus para ser instrumento e penetrar nessas águas profundas. Mas é preciso que você tenha disposição para falar com o outro. E isso é um princípio bíblico. Jó capítulo 32, Eliú, quarto homem que aparece no livro de Jó. Que era um jovem, fala para Jó e os 3 amigos mais idosos, dizendo, olha, me deixem falar. Me deixem falar para que eu possa me desafogar. Olha que interessante. Não foi a psicologia que inventou isso? Me deixem falar para que eu possa me desafogar, porque eu sou como vinho num odre prestes a romper. Ainda diz a expressão, sou como um vinho sem respirador. Consigo me respirar direito. Olha, percebe que a sociedade é marcada por uma ansiedade louca, que as pessoas não dão conta nem de respirar, que as pessoas não têm tempo nem para respirar, e a respiração fica, é como vinho nesse odre,
Sem respirar. Não é sem respirar. Sem respirar. Mas quem sabe você possa fazer um alvo a partir desse encontro. Eu serei um instrumento abençoador para o meu marido, para a minha esposa, dando tempo a ele, dando tempo a ela, para que ela possa respirar, para que ele possa respirar, falando daquilo que está te tirando o fôlego. Medo, preocupações do dia de amanhã. Fale. Fale. Aí o homem diz assim, não, o homem não foi feito para falar. Entende que é mais uma mentira do diabo? Verdade. Deus fez o homem tão capaz quanto a mulher. Lógico que tem diferenças, o hemisfério verbal masculino. Ele é menos trabalhado, menos aguçado do que o hemisfério verbal feminino. Falando do hemisfério cerebral. E que o hemisfério cerebral espacial, responsável pela orientação espacial, no homem é mais aguçado do que na mulher. Isso é fato. Isso é marca de fabricação. Daí a mulher fala, dizem os estudiosos, esses números, eles divergem de autor para autor, mas em termos de proporção é a mesma coisa, mas dizem que a mulher tem em torno de 25 mil palavras para gastar no dia, enquanto o homem tem 10 mil. É muito, como é que eu posso dizer, desigual nesse sentido. E aí a mulher, ela gasta aí 15 mil no dia. Ó, quem está falando? Não é mulher? E aí, ele gasta todas as suas 10 mil, porque ele precisa gastar, dependendo especialmente da sua área profissional. Gastou tudo. Ela também gasta. Ela fala até com box do banheiro. Atende uma senhora que falava isso. Não, eu converso com box do banheiro, porque ninguém me escuta em casa. Então ela gasta, tem necessidade. Fala com o papagaio, fala com o cachorro, fala com as paredes, fala com a vizinha. Mas ela ama tanto o marido que ela reserva. Das 25 mil, ela reserva aí de 10 a 15 mil para gastar com ele. Só que o estoque dele já zerou. Aí ela chega em casa e ela quer contar todo dia o que aconteceu, o que ela sentiu, o que ela pensou, o que ela fez, deixou de fazer. Aí ele já está só na barra. Aí ela diz assim, não sou amada. Então o que fazer diante dessa diferença? E eu estou dizendo que é necessário falar, tanto homem quanto mulher. O que fazer? Eu acho muito justo, em termos matemáticos, juntar 25 mil com 10 mil, misturar, dividir por 2 e fica de bom tamanho, não fica? 17,5. Para cada um, não está de bom tamanho? A mulher reduz, entendendo que o homem tem um limite, né? E eu quase falo, case, por favor. Geração chata. Tem alguém aqui que é da geração chata. Ela precisa entender isso, que ele tem esse limite, tem hora que ele precisa do silêncio, da quietude, até pra... Né? Alguém já escreveu no livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que o homem entra nessa caverna e fica ali, né? E ele também precisa caminhar um pouquinho em direção a ela, entendendo que ela precisa falar. Ela precisa falar. E meu irmão, por favor, procure não dar a solução imediata para ela. Às vezes tudo ela quer apenas que você me escute. Sentir-se amada por você, porque você está escutando. Então construa o casamento usando palavras para trazer vida. Uma outra proposta. Usar as palavras do casamento e uma comunicação efetiva é claro que quando nós estamos falando de construção do casamento a partir de comunicação, nós não estamos
dizendo que isso só acontece por palavras. Nós estamos focando as palavras com base em Provérbios 18, 20 e 21. Mas a comunicação ela é construída num todo, de gestos, de postura. Né? Alguém já escreveu dizendo que o corpo fala e fala mesmo. A postura, sua postura aí nessa cadeira, enquanto eu estou falando, ela não passa uma mensagem. O tempo todo. Acaba logo, ficando cansado, aí outros dizem com o olhar, não, tá tudo bem, né? Eu aguento mais um pouco. Mas o tempo todo as mensagens são emitidas. É verdade. O modo como nós nos portamos. Tudo isso é um pacote. Mas nós estamos focando a palavra porque a palavra ela tem um poder de significado, de sentido para essas construções. Mas é algo que nós não aprendemos no tempo certo. Eu não aprendi a me comunicar no tempo certo. Ainda que a vida inteira eu sempre falei muito. Mas eu não me comunicava. Sabe por quê? Eu não aprendi no tempo certo. Porque quando criança, caía lá pelo quintal afora, machucava, e ficava ali com o joelho, né, com aquela escoriação, minando sangue, e se chorava. Isso era comigo, com os irmãos, os meninos especialmente. O que a gente ouvia? Deixa de ser mole, menina. Menino, seja homens, os meus irmãos ouviam. Seja macho. Deixa de ser mole. Ou uma expressão que a gente ouvia muito feia, não sei se alguém aqui já ouviu. Dizia assim, cuidadem, as tripas vão sair por aí. Alguém que ouviu isso? Muita gente. As tripas. Vamos analisar isso? Vamos analisar isso? Nesse momento, sangrou, está ardendo, está doendo. O que passa no coração de uma criança? E leve isso para os seus filhos, na relação com os filhos. O que é? Dor, medo, porque a criança não sabe se aquilo é grave ou não. Está vendo? Está doendo. Dor, medo, insegurança. Aí ela chega diante do adulto, o adulto trata desse jeito. Ela percebe com o tempo que ela está sendo zombada. Então ela fala, o que eu sinto não é importante para o meu pai. O que eu sinto não é importante para minha mãe, para o meu irmão mais velho, para o tia avó, quem quer que seja. E aí vai, ó. Aí lembra lá do Éden? Não sou amado, estou desprotegido, desamparado. Compreende como que as coisas da vida vão reforçando aquela ideia lá de Satanás mesmo? E aí nós nos fechamos. Não vou falar do que eu estou sentindo, porque vão rir de mim. Nos fechamos, travamos. Jogamos numa gavetinha, trancamos e jogamos a chave fora. Aí entramos na adolescência, não vou falar do que eu acho, porque eu vou ser rejeitado. Olha a rejeição aí. Eu vou ser rejeitado no grupo, então eu tenho que ser igual a todo mundo. Até contra os meus valores, eu vou concordar com os meus colegas. Aí chegamos no casamento. Não vou falar o que eu penso, o que eu sinto, porque meu marido pode me rejeitar, minha esposa pode me rejeitar, então eu tranco. Não aprendemos no tempo certo. Mas sabe qual que é a boa notícia? Que há sempre oportunidade para aprender. Em Deus há sempre oportunidade para aprender. Sempre. Sempre. E nesse processo de aprender a usar as palavras, é preciso querer. Você sai daqui hoje desse encontro pensando nisso. Não, eu quero me esforçar para ter um tempo de qualidade, de diálogo com a minha esposa, seja à noite, seja caminhando à tarde, sei lá que hora, cada um sabe. É preciso que você compreenda também e assuma que há essa dificuldade. Sabe uma coisa que me atrapalhava na comunicação? No início do casamento, atrapalhava Ciro, algo da parte dele, e a mim, algo da minha parte. Quando a gente ia conversar, trabalhar em questões mais profundas, sabe o que acontecia? Eu chorava. Desabava a chorar. Isso atrapalha esse processo.
Porque o homem olha, ou ele fica cheio de compaixão, ele fica com raiva. Não é? E interrompe. E Ciro tinha uma questão. Ele se trancava e eu só escutava a respiração dele. E ele levava um tempo para poder trabalhar aquilo e externar. Enquanto a mim, eu externava, chorava, mas estava aliviada, feliz da vida, pronta de novo, né, para caminhar a vida com tranquilidade. Entende também essas diferenças? Quando eu descobri que o choro era meu inimigo naquele processo, pronto. Eu sou chorona, na presença de Deus. Quando orando ao Senhor, eu choro mesmo. Mas não sou aquela chorona que atrapalhava o diálogo. Então eu preciso identificar qual é a minha dificuldade. A minha criação é meu temperamento, porque eu aprendi assim do meu pai, há tempo de mudança. É o meu temperamento assim, o Espírito Santo de Deus trabalha, nos capacita, nos transforma. Uma outra questão: não fuja de situações em que você possa crescer nesse sentido. Quando eu lancei o desafio, cheguem em casa, sentem lá, né? Como marido e esposa, se assentem e coloquem no papel que vocês receberam. É um modo de criar esse diálogo efetivo também. Então não fuja de situações. Uma outra coisa, desenvolva a capacidade de escutar o outro. Tiago 19, Ciro citou esse texto ontem. Diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Eu gosto muito da palavra escutar mais do que ouvir. E vou explicar por quê. Porque ouvir, o papagaio ouve, o cachorro ouve. Concorda comigo? Para ouvir, basta ter o quê? O aparelho auditivo, o ouvido. Para ouvir. Mas para escutar, é preciso mais do que o ouvido. É preciso o ouvido, é preciso os olhos, é preciso o coração. E o escutar nos leva a perceber o conteúdo emocional do nosso cônjuge. Ouvir? Está fazendo comida, assim, meu marido está falando, não, ok, ouvi, mas... Entende? Mas escutar me faz entender, olhar para ele, perceber a emoção dele, o olhar dele, se ele está tenso, se ele está, né, preocupado, se ele está feliz. Então é preciso escutar. Todo homem, pois, seja pronto a escutar, tardio para falar, tardio para se irar. Então, nessa construção do casamento, a partir de palavras, eu tenho que ter disposição de falar, ou melhor, de escutar e falar. E o Jaime Quinto vai falar disso de maneira muito linda, né? Que essa mão, via de mão dupla. Via de mão dupla. Então, esses dois exercícios de escutar e falar. Uma outra proposta. Busque minimizar, já falei sobre isso, essa diferença, né, no uso das palavras entre homem e mulher. A penúltima, procure investir no relacionamento com Deus. Em Deus nós podemos aprender todas as coisas. Não aprendemos no tempo certo com nosso pai, nossa mãe, nosso pai biológico, nós podemos aprender com nosso Pai Celestial. E Deus, meus amados, é o maior comunicador. Porque Ele reuniu toda a sua mensagem, em nomes diferentes, em tempos diferentes, e externou o seu coração no mais extraordinário dos registros, que é a palavra de Deus. Na medida que você se relaciona com Ele, você vai aprendendo também a se abrir com o outro. Na medida que você se abre com Deus, você aprende a se abrir com o outro. Tem pessoas que chegam diante de Deus para orar tão travadas, que só sabem orar. Hoje, irmãos, me perdoe, desculpe se eu... Mas eu vou colocar isso aqui. Ó, grande e poderoso Deus, Deus distante, Deus longe. Deus é grande, é poderoso, é Senhor de toda a terra. Aliás, Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele é majestoso, Ele é santo.
mas Ele também é o meu Pai que me alcançou e habita dentro de mim por meio do seu Espírito Santo. Então eu reconheço Sua majestade, mas também reconheço a Sua proximidade por meio de Jesus Cristo. Então, à medida que eu me abro com Ele numa intimidade, que eu digo: Senhor, estou aqui, olha, estou tão feliz com tudo isso que está acontecendo, então estou tão triste, minha alma está batida. Lembra de Davi? Quando Davi diz que ele ora dizendo: Senhor, tira minha alma da prisão. Aí um outro salmista, não sei se são os coraitas, vai dizer o seguinte: porque estás abatido, minha alma, Salmo 42, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ali essa alma se desnuda diante de Deus. Então, na medida que nós aprendemos a desnudar a nossa alma na presença de Deus, nós aprendemos também a desnudar nossa alma com o outro. Está claro isso, amado? E último ponto, para a gente encerrar. Se você deseja estabelecer um diálogo efetivo, construindo o seu casamento, porque o seu casamento é importante para Deus, é importante para você, procure colocar os meios de comunicação nos devidos lugares. Não dê um status para os meios de comunicação que eles não merecem. Estou tentando dizer que a televisão, a internet hoje, principalmente a internet, as redes sociais, não podem roubar do casal uma comunicação efetiva. O irmão falou ali das sutilezas de Satanás. Conhece a historinha de cozinhar o sapo? Eu encerro com essa historinha. Se você pegar um sapo e colocá-lo na água quente, ele vai pular. Concorda? Porque, vamos colocar assim, o DNA dele reconhece a água fria como seu ambiente. Mas se você pegar o mesmo sapo, colocá-lo na água fria e levar essa vasilha com essa água para o fogo, ele está acomodado, a água vai ficar morna, vai ferver, e o sapo não vai se dar conta, e o sapo vai morrer cozido. Que nós, como casais, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, não venhamos morrer cozidos por uma sociedade que tenta falar que o certo é errado, que o errado é o certo. Amém. E aí nós vamos nos adequando, está tudo bem. O que tem? A internet hoje é assim mesmo, eu preciso da internet para tudo, então eu pago as minhas contas, eu faço uma pesquisa, ou eu mando uma mensagem abençoando uma irmã que me procura com uma orientação. Mas amanhã eu estou tão acostumada que eu começo a gostar disso. Então eu entro numa sala de bate-papos e encontro alguém para conversar. Eu estou tão solitário, tão solitária. Encontrei alguém que me dá atenção, que me fez um elogio. Olha o abismo. Olha o abismo. Hoje eu assisto só um programa que fala da natureza, um documentário, um jornal, mas eu estou tão cansada, eu não mereço. O dia foi exaustivo, eu mereço. Aí, olha, um filme pornográfico, eu mereço, estou cansada. Nem, né? Deixa eu relaxar um pouquinho. O que tem? Não posso perder essa novela. Babilônia. Não posso perder. É o único momento que eu tenho para relaxar. Percebe os enganos, as sutilezas? Todo mundo assiste. Pô, queridos, eu não estou aqui como alguém que vem, entendeu? Como é que eu posso dizer? Sendo legalista. Não. Eu acho que a gente deve discernir todas essas coisas. Não deixe o seu casamento ficar comprometido em função da mídia, dos meios de comunicação. Que Deus nos ajude a todos nós a vivermos uma época como esta,
Na dependência do Senhor, vivendo para a glória dele. Amém?